Existe um setor no mercado cripto que, para mim, sem sombra de dúvidas, é um dos setores mais promissores e principalmente mais subvalorizados, com preços abaixo do que poderia já ser. E nesse momento quero mostrar para vocês aqui três oportunidades, três criptomoedas que podem ser uma grande oportunidade dentro do ecossistema de RWA. Quem acompanha aqui o canal sabe que a gente sempre está falando sobre esse setor, foi um dos primeiros canais a falar sobre, inclusive antes da BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo, entrar para esse ecossistema. Nós tínhamos aqui evidências que a BlackRock poderia atuar no setor e ela já está atuando, inclusive com fundo que passa da casa aí de 1 bilhão, por exemplo. Então tem muita possibilidade de crescimento e, claro, escolher bons ativos nesse setor pode fazer toda a diferença lá na frente, principalmente se você está pensando em comprar moedas agora, nessa baixa, com preço mais descontado, esperar fazer o famoso hold, 6 meses, 1 ano, 2, 3 anos talvez, e colher aí bons frutos. Então vem comigo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você está chegando agora. Nós temos informações aqui como, por exemplo, o fundo tokenizado da BlackRock já teve mais de 1 bilhão, no caso de reais, em 7 dias, mas esse fundo chegou à casa de 1,9 bilhão de dólares, tá? Então cresceu demais e algumas moedas inclusive fazem parte desse ecossistema. Inclusive em março, as criptomoedas do setor tiveram um salto aí no geral de até 93%, com um anúncio da BlackRock. E qual seria esse anúncio? No anúncio de fato que eles criariam esse fundo aqui de tokenização. Eu inclusive já mostrei essa informação aqui para vocês lá atrás, antes de sair nos portais, por exemplo, a gente acompanhando aqui no próprio Twitter, uma entrevista onde o CEO da BlackRock, o Larry Fink, ele dizia que o próximo passo, né, para o mercado financeiro era a tokenização. Não só para o mercado cripto, perceba isso aqui, para o mercado financeiro em si. Por quê? A gente está falando aqui do ecossistema que envolve cripto, né? Esse termo, essa utilização da tokenização através da blockchain, mas ele se agrega a qualquer ecossistema que você possa imaginar. Tudo que é ativo pode ser um dia tokenizado. Então, pensando nisso, a gente já vê aqui previsões de que esse mercado deva ser um mercado trilionário, tá? Na casa dos trilhões. Eu não acredito com tanta facilidade nisso, mas na casa dos bilhões já está marcando presença. Então é um potencial absurdo. E quando nós olhamos para esse setor, aqui eu filtrei as principais criptomoedas do ecossistema em si, nós temos ainda poucas criptomoedas que compõem esse ecossistema e principalmente a maioria aqui são criptomoedas com baixo valor de mercado, inclusive as que eu vou mencionar aqui para vocês, mas antes vocês precisam entender todo o raciocínio por trás, que é isso que eu estou mostrando aqui agora. Então a gente tem, por isso que eu digo para vocês, um mercado de muito potencial, não é eu que exatamente estou falando, né? A gente tem aí grandes nomes do próprio mercado e um mercado ainda muito barato. Por exemplo, a maior cripto hoje desse ecossistema é a Ondo, e ela está na posição aqui de 67. Temos aí mais de 60 criptomoedas mais caras do que ela, tá? Lembrando, galera, preço de criptomoedas, a gente não olha exatamente seu valor por unidade quando a gente quer fazer uma comparação de mercado, e sim a capitalização de mercado, o valor total alocado nesse criptoativo. É isso que vai definir o tamanho, o valuation aí, entre aspas, de uma criptomoeda. E sim, a primeira criptomoeda dessa lista é a Ondo, que eu mostrei para vocês, que é a maior do ecossistema. Quando a gente vê uma narrativa crescendo no ecossistema, a primeira coisa que os investidores olham, o primeiro apontamento normalmente é para líder daquele setor. É um setor ainda muito barato. Quando a gente olha para grandes setores, por exemplo, a gente tenta buscar as moedas mais baratas. Mas como o setor em si aqui é barato, no geral, a gente pode ir na principal, que é a que tem mais infraestrutura, que é a que tem mais consolidação e mais valor de mercado e dá um pouco mais de solidez, mas ainda assim dá um poder de assimetria muito interessante. Ou seja, um poder de multiplicação aqui, porque nós temos apenas 1 bilhão de valor de mercado. Então, por exemplo, a gente vê várias criptomoedas chegando na casa aí, mesmo nesse cenário atual do mercado, de 15 bilhões, e é o caso que pode acontecer com a Ondo. Eu acredito que até 20 bilhões pode ser um valor justo, ou seja, estamos falando aqui de uma possível valorização de 20 vezes, claro, desconsiderando as emissões de token, a inflação do criptoativo, então isso não seria exatamente 20 vezes, seria menor, tá? Isso é só uma projeção pessoal, não é uma indicação de investimentos, tá? Lembre-se,
mercado cripto, você está vendo agora que existe um alto risco por trás, principalmente no caso das altcoins, então não é o tipo de ativo para você sair se expondo demais e você precisa fazer a sua análise e o seu próprio estudo. O que eu estou mostrando aqui para vocês são informações. E a Ondo, ela está aqui, quando a gente fala em corretoras, né, vai estar na Coinex. Vou deixar um link na descrição para vocês fazerem o cadastro aqui, obviamente. E ela está aqui como a principal corretora, a Coinbase, que é a principal bolsa americana aqui quando a gente fala de cripto. Não está na Binance ainda, não sei se existe um motivo específico. Se ocorre uma listagem, por exemplo, a gente está falando de uma das maiores criptos hoje no mercado, então é possível uma listagem que daria um impulsionamento, mas se tratando de mercado, ela já se encontra aqui nos maiores mercados do mundo, exceto a Binance. E quando a gente olha para os seus fundamentos, tem muita coisa interessante aqui. Eu separei até um conteúdo aqui, estou conhecendo agora, tá? Não é publi nem nada, mas da Genial Investimentos. Achei bem bacana que eles publicam algumas matérias fundamentalistas aqui e tem algumas informações bem interessantes para vocês entenderem o conceito aqui da Ondo e também da tokenização. Então, no caso aqui, eles destacam principalmente que a RWA traz instabilidade dos ativos tradicionais, ou seja, você está no mercado cripto, não necessariamente se você investir em Ondo, você tem a estabilidade dos ativos tradicionais, mas o setor em si, ele tem essa estabilidade, o que é de fato uma verdade, tá? Além disso, a tokenização de ativos do mundo real permite que os investidores de todo mundo tenham acesso a instrumentos financeiros e de forma mais simplificada, democratizando o acesso. Isso aqui é o mais interessante, é algo que o meio cripto nos traz também. Como mencionado aqui, a Ondo Finance, ela é um projeto de blockchain que visa conectar as pessoas tradicionais ao DeFi, ao mercado descentralizado. E um dos seus principais produtos, para vocês entenderem, é isso aqui chamado de OSG, que é uma stablecoin atrelada a títulos de curto prazo dos Estados Unidos. Então, mais interessante do que isso, ao invés de, por exemplo, o SDT e o SDC, eles criaram uma stablecoin, esse é o principal produto da Ondo, que por ser atrelada a títulos, ela permite a rentabilidade que os títulos entregam. Então você tem aí uma renda passiva através dessas stablecoins. Não é aquela rentabilidade absurda, mas você basicamente está investindo em dólar tokenizado com rentabilidade. Esse seria o principal produto do ecossistema em si, que tem como token de governança e moeda dentro desse ecossistema, esse token que estamos falando aqui, que é o token de sigla ON. Como vocês podem ver na tela, eles têm aqui como parceiros a BlackRock, a Monthly e também a Coinbase, por exemplo. Talvez até por isso ela não esteja na Binance, por participação meio que direta aqui da própria Coinbase. E quando a gente fala sobre tokenizar na blockchain, nós podemos utilizar as blockchains já convencionais, como é o caso da Ethereum. Mas existem, como a gente está falando aqui do mercado também de certa forma tradicional, de ativos do mundo real, existem problemas relacionados à regulamentação, governança, enfim, problemas específicos do setor, e nós temos uma blockchain feita exclusivamente para isso. O nome desse projeto é Polymesh, da sigla Polix, que você está vendo aqui na tela. É uma blockchain que só pelo fato de estar no ecossistema, se eu não me engano, galera, podem pesquisar aí, eu acho que foi o primeiro e talvez o único a falar desse ativo, vejo pouca gente falando sobre ele aqui no Brasil especialmente, mas poucas pessoas estão olharam quando ela teve aqui uma grande valorização, né? Quando eu falei sobre ela, ela estava aqui, se eu não me engano, aos seus 15, 16 centavos, chegou a bater 66 centavos e agora entregou uma forte correção junto com o mercado e principalmente junto com essa queda do hype. Quando a BlackRock entrou para o jogo da RWA, subiu aquele hype gigantesco, FOMO, muitas pessoas comprando, inclusive sem entender os fundamentos do ecossistema e das criptos, e depois de queda do próprio mercado, começaram a se desfazer por não acreditar no ativo. Então, está subvalorizado e, na minha concepção, lembrando, não é dica de investimentos, está em um momento interessante sim de entrada a 21 centavos apenas. A Polymesh já está aí na Binance e em todos os mercados, inclusive na Coinex, como eu disse para vocês, vocês encontram todas as criptos aqui dessa lista, tá? O que destaca na Polymesh é justamente isso. Se o mercado, se esse setor de fato virar ainda uma narrativa, a gente está num momento um pouco precoce ainda, um momento de chegar mais cedo, a gente vai ter aqui como principal, talvez a única blockchain voltada para o ecossistema, e ela não foi criada no fundo de quintal antes de ontem, porque o CEO da BlackRock falou sobre RWA e eles chamam agora de RWA aqui, blockchain de RWA. Não, é uma blockchain que já foi criada lá atrás, você pode ver inclusive o cadastro do seu token aqui lá em 2022,
no início, janeiro de 2022, então tem anos aqui de projeto, antes mesmo de virar um hype ou algo do tipo. E como eu disse no início do vídeo, de maneira resumida, é uma blockchain que visa atender todas as necessidades peculiares do ecossistema, inclusive com questões de identificação, tá? E também de compliance, enfim, muitas coisas que fazem parte dessa necessidade e eles já estão atendendo, já tem mais de 7 mil contas aqui, por exemplo, e estão crescendo, inclusive tem a possibilidade de colocar o token deles em staking. Se vocês quiserem, deixa aqui no comentário, um dia eu posso trazer um vídeo só sobre o staking aqui da Polymesh, que é o segundo ativo da nossa lista. E o que destaca aqui, galera, é o valor de mercado. Se 1 bilhão já era pouco de valor de mercado, quando eu tratava ali da Ondo, nós temos aqui um valor de mercado 5 vezes menor, no caso, aproximadamente 200 milhões. Isso traz mais risco para o ativo, menos solidez, porém, mais possibilidade de assimetria. Então, para quem está buscando aquelas gemas com grande potencial, essa aqui, sem sombra de dúvidas, está na minha lista. Sou investidor do ativo e estou olhando sim essas possíveis novas oportunidades. Terceiro e último ativo da nossa lista, também com uma capitalização aproximada, vocês vão ver aqui apenas 5 milhões, mas está errada essa capitalização, tá? Gira na casa de cento e poucos aí de valor de mercado, que é Realio Network. Esse ativo aqui, galera, se você pesquisar, tem aqui no site, eu vou deixar para vocês aqui, é bem interessante, chama AlphaScan. Nesse site você consegue ranquear e ver quais as criptomoedas que são mais comentadas no Twitter por grandes perfis de cripto, tá? Não é qualquer perfil ou boot ou algo do tipo, por grandes perfis. A Realio Network está entre as principais, já não é de hoje. Então tem muito tempo aqui que ela é muito falada, tem um hype muito forte e se de fato essa narrativa crescer, só por isso ela já tem um potencial gigantesco. Mas o seu projeto sim é muito interessante, a gente precisa ficar ligado aqui em um ponto negativo, que é a emissão de tokens, tá? Tem muitos tokens que ainda hão de vir para o mercado, ou seja, uma inflação grande que pode fazer com que o ativo perca sim valor. Mas em contrapartida, essa inflação pode ser suprimida pelo capital que pode entrar aqui na Realio, tá? Eles também são voltados aqui para o ecossistema das finanças descentralizadas, voltada especialmente para o setor de RWA, de tokenização. Tem o token aqui de sigla RIO, que é a moeda principal desse ecossistema. Esse ainda você não encontra em muitas corretoras, na Coinex você encontra, por exemplo, tá? E de maneira resumida, a Realio Network visa eliminar as barreiras aqui para os investidores no ecossistema de DeFi, permitindo essa tokenização, facilitando, é mais uma que vem para somar, assim como a Ondo, para possibilitar essa tokenização. É um ecossistema voltado para isso. E o token de sigla RIO é o token que faz parte desse ecossistema. Muitos casos no mercado cripto, como aqui a Realio e a Ondo, por exemplo, a gente está falando de startups, de empresas de tecnologia que visam solucionar algo, e você investir no próprio token é uma maneira de você estar investindo nessa startup. E temos o token aqui como moeda utilitária dentro desse ecossistema, onde as pessoas precisam dessa moeda para utilizá-la e também, de certa forma, você está fazendo parte aqui dessa startup, que são, né, essas empresas, esses projetos cripto são empresas de tecnologia, de certa forma, startups de tecnologia, e é uma forma de estar nelas. Sobre o preço aqui da Realio, teve também uma grande queda, teve uma ascensão muito forte e depois disso corrigiu, ele chegou a 2 dólares aqui, quase 3, e agora corrige a casa dos 90 centavos. Também é um projeto que eu dou de olho e considero sim interessante. E como vocês sabem, eu valorizo demais quem chega até o final do vídeo. Para eu saber que você chegou até o final e dá um like aí no seu comentário, comente a sigla RWA. Comentou RWA, eu sei que você chegou até o final, muito obrigado por isso. E eu te espero no próximo conteúdo. Mais uma cripto aqui para você conferir sobre esse setor. Vamos falar aqui nesse caso da TokenFi, vale a pena você conhecer.